A paz do Senhor, meus irmãos, amada igreja. Bom ver você aqui novamente. Eu, pastor Oséias, estamos aqui para mais um estudo e videoaula para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Se você é a primeira vez, quero declarar para você, seja muito bem-vindo. E hoje, Deus tem uma palavra ao nosso coração e uma instrução para nós. Na verdade, hoje Deus ele tem respostas para tanto questionamentos. Você já parou algum dia e perguntou se Jesus tem pecado ou ele poderia ceder ao pecado? Já parou para pensar isso? Então fica comigo até o final e te encontro depois da vinheta que vamos estar mencionando sobre isso aí. Pois bem, meus queridos irmãos, estamos estudando Cristologia e na Cristologia estudamos sobre a pessoa do Senhor Jesus. Eu sou apaixonado por falar do Senhor Jesus e eu creio que também você é. Estamos abordando dentro da Cristologia o assunto as duas naturezas de Cristo. Você sabia que Jesus, ele unido no seu corpo, unido em sua pessoa, ele tem duas naturezas? Pois bem, estamos tratando aqui e tratamos as videoaulas passadas, que em sua natureza, ele possui sua primeira natureza, a divindade, a natureza divina. Provamos aqui que ele tem todos os atributos e características de Deus, amém? Que ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E tratamos também que o Verbo se encarnou, que ele recebeu a natureza humana, né? Toda a substância do ser humano. Então, ele é plenamente homem e plenamente Deus em uma pessoa, em apenas um corpo. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Tá? Se você não assistiu essas videoaulas, eu recomendo que você volte lá no nosso canal e acompanhe todo esse assunto que estamos abordando em nome do Senhor Jesus. E hoje vamos abordar sobre a impecabilidade de Jesus Cristo. Você já ouviu falar? Não? Então fica conosco até o final. E eu creio que vai ser edificante para a nossa vida. Na verdade, esta videoaula tem muitas questões a ser tiradas. E vamos tirar todas essas questões segundo no fundamento da palavra do Senhor. Quero ler com vocês Filipenses 2 e verso 7. Estamos tratando esse assunto tudo em Filipenses 2, tá? O Filipenses 2:6, a aula passada estudamos Filipenses 2:7, daqui a algumas aulas vamos estudar Filipenses 2:8 também. Porém, vamos estudar hoje, continuar estudando Filipenses 2:7, diz assim: mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo. Agora, presta atenção nessa parte. Assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Amém? Eu escolhi a linguagem da King James, porque ela traz esse versículo mais fiel daqui que vamos abordar hoje. O texto diz, na parte B, ao qual eu falei para você prestar atenção, que eu vou repetir, assumindo plenamente a forma de servo. Então, toda discussão que tem se o Senhor Jesus, ele assumiu a forma de ser humano, esse versículo já acaba com todos. Assumiu plenamente. Essa palavra plenamente, eu acho mais fiel do que 100%. Né? Falamos 100% homem, 100% Deus, parece que damos possibilidade de alguém tentar abaixar a porcentagem. Né? Quando a gente fala em porcentagem 100, né, parece que damos possibilidade de alguém abaixar de 90, 80, né? Lógico que quando é 100% é o total, é pleno. Por isso que eu acredito mais, ser fiel mais à palavra plenamente. Então, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Então, toda a semelhança de um ser humano, do homem, Jesus, ele teve e tem. Hoje ainda ele é homem, físico, sentado à destra de Deus.
na sua ressurreição, ele não deixou de ser homem, tá? Ele disse para os seus discípulos, toca aqui, veja, né, as marcas das feridas, vê se tem algo para comer, vamos comer. Então, ele, na ressurreição, ele continuou sendo Deus e sendo homem plenamente. Tá? Alguns dizem, olha só o que alguns dizem sobre Jesus ser plenamente humano. Que se Jesus não pecou, então não era verdadeiramente humano, pois todos os humanos pecam. Pois bem, o que eles trazem em cima disso? Se Jesus ele era plenamente homem, então ele tinha que pecar, porque todos os homens, todo ser humano, pecaram, né? Então hoje vamos estudar em cima disso, sobre a impecabilidade. O que significa essa palavra? O significado dessa palavra é impossibilidade física ou moral de cometer qualquer pecado, ou seja, ele não tinha nenhuma possibilidade de cometer qualquer tipo de pecado. Eu já vou logo na raiz, tá? Para não deixar nenhuma dúvida, tá? É por isso que eu estou usando essa palavra, a impecabilidade, e o significado disso, tá? Que ele não tinha nenhuma possibilidade de cometer qualquer tipo de pecado. Então é isso que vamos tratar e trabalhar nesse assunto, e entender como que isso era capaz no Senhor Jesus Cristo. E mostrar que ele era plenamente homem, mas sem pecado, diferentemente de toda a humanidade que todos pecaram. Eu quero deixar também para vocês, para deixar você um pouco curioso, Tiago, capítulo 1, verso 13, apenas a parte B, que diz assim: ora, Deus não pode ser tentado pelo mal. É uma afirmação desse texto bíblico que diz que Deus não pode ser tentado pelo mal. Aí se você pega lá em Lucas 4, a tentação do Senhor Jesus no deserto, já está falando, a tentação do Senhor Jesus no deserto. Então, se Deus ele não podia ser tentado, então por que Jesus foi tentado no deserto? Eu quero que você fique com essa dúvida, para você acompanhar até no final da aula. Porque no final do vídeo eu vou explicar isso, tá? Para que você permaneça, né? Temos que usar de estratégia para que você possa permanecer em nome do Senhor Jesus. Então, no final da videoaula eu explico sobre esse texto. Amém? O Novo Testamento é claro em afirmar que Jesus era plenamente humano, exatamente como nós. Temos a videoaula passada explicando tudo isso e todos os textos bíblicos e base bíblica sobre isso, provando ali. Também afirma que Jesus era diferente em um aspecto importante. Ele era isento de pecado e jamais cometeu um pecado durante a sua vida. Prova para mim, pastor. Vou provar. Nós vamos ler primeiro a Epístola de João, capítulo 3, verso 5. Sabeis igualmente que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. O apóstolo João, mencionando isso, testemunha ocular do Senhor Jesus. Não só ele, mas até o apóstolo Paulo também menciona em 2 Coríntios 5 e verso 21. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Tá? Então, essas duas afirmações, esses textos bíblicos que são direto nisso, bem claro, em dizer que Jesus não há pecado, tá? Que ele não pecou, tá? Deus fez daquele que não tinha pecado algum oferta por nós. Então surgem muitos questionamentos e dúvidas, ao qual eu coloquei aqui. Por exemplo, Jesus, o mais importante que sempre vem, Jesus pecou? Ou ele poderia ter cedido ao pecado? Sabemos que não pecou com essas duas afirmações que acabamos de ler.
2 Coríntios 5, 21 e 1 Epístola de João 3, verso 5. Porém, sabemos que ele não tem pecado, mas ele poderia, em alguma ocasião, ter cedido ao pecado? Mesmo ele não pecou, mas em algum momento, será que ele tinha a possibilidade de ele ceder esse pecado? Tinha alguma oportunidade, alguma ocasião a isso? É isso que vamos estudar. E esse que é um dos questionamentos que circulam. E vamos responder segundo bases bíblicas fundamentadas na Bíblia. Ele teve cobiça em pecar? Bem, com a ação da pessoa, sabemos se a pessoa ela pecou ou não, pela consumação do seu pecado, mas internamente. Será que ele, em algum momento ele desejou em pecar? Era possível ele pecar? Como eu falei, tinha alguma possibilidade? Bem, a resposta para toda essa questão é sempre não. Ele não tem pecado, ele não poderia ter cedido a nenhum pecado a nenhum momento, nenhuma ocasião. Ele não teve cobiça em pecar. Ele não era possível ele pecar, era impossível pecar, tá? Então sempre a resposta é não a essas perguntas. Pois bem, temos também respostas para essa pergunta em outras perguntas. Por exemplo, isso já é uma resposta, olha só. As respostas estão nessas perguntas. Deus cobiça o mal? Você acha que Deus cobiça o mal? Deus, ele deseja em pecar? Todos sabemos que não. Então, se Deus ele não cobiça o mal e Deus ele não deseja em pecar, segundo o que nós lemos em Tiago 1 e verso 13, que Deus não pode ser tentado pelo mal, porque o mal não pertence a ele é plenamente santidade, a santidade pertence a ele. Ele é totalmente santo, o nosso Deus, então, lógico que ele não pode cobiçar o mal, tá? Então, devemos lembrar que Jesus, ele é Deus. Se Jesus, ele é Deus, então ele não passou nenhuma cobiça sobre a sua mente, passou nenhuma cobiça em desejo de errar ou pecar em sua vida, no seu pensamento. Amém? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. O mal não consegue tentá-lo. Porque ele é Deus. Ele é santo. Ele é santíssimo. Amém? Temos várias passagens bíblicas aí repleta, mostrando a santidade do Senhor. Os anjos cobriam teus olhos. Os anjos já são santos. Já são santidade. Mas Deus é tão santo que, mesmo com a santidade dos anjos, os anjos não conseguiam enxergar a sua glória e a sua santidade. Tampavam os seus olhos, tampavam as suas pernas e com duas voava. E ele dizia o quê? Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então temos várias passagens bíblicas provando isso aí, tá? Sobre a santidade do nosso Deus. Vamos entender como foi o ser humano criado. Primeiro, para entendermos essa questão que eu levantei, toda essa questão, e principalmente o que eu levantei no começo, que se Jesus não pecou, então ele não era verdadeiramente humano, pois todos os humanos pecaram. Temos que entender, então, como que o ser humano ele foi criado, tá? O homem não foi criado imperfeito e com pecado. Como que Deus criou o homem? Deus criou o homem com pecado? Quando Adão e Eva foram criados, foi criado já com pecado? Não. Adão e Eva foi ao contrário disso. Eles eram santos e justos e perfeitamente homens e seres humanos. Quando fala homens, é ser humano, né? Foi perfeitamente humanos, tá? Deus criou eles sem o pecado. Deus criou eles sem qualquer cobiça
de desejar o mal. Eles conversavam com Deus na viração do dia. Deus descia na viração do dia e conversava com eles, provando toda a santidade ali da criatura de Deus, da humanidade, do homem, da mulher, Adão e Eva. Adão e Eva no Jardim do Éden eram verdadeiramente humanos antes de pecar. Eles se tornaram imperfeitos e pecador pelas suas escolhas. Tá? Então Deus não criou o ser humano com o pecado, assim como Deus, né, veio da barriga da mulher, ele não nasceu com pecado, ele nasceu sem pecado, assim como Adão e Eva, eles foram criados sem o pecado. O pecado veio pelas suas escolhas, tá? Veio pelas escolhas que eles tomaram em errar e desobedecer a Deus. Então devemos entender que ele quem? Jesus, era plenamente humano e que não tinha natureza pecaminosa. Olha, a terceira natureza surgindo aqui, natureza pecaminosa. Falamos da natureza divina, natureza humana, agora vamos falar da natureza pecaminosa. O que é a natureza pecaminosa? A natureza pecaminosa é quando conhecemos o mal, quando queremos e desejamos o mal, e isso surge em nós a natureza pecaminosa, que é o desejo de pecar, que é a vontade de pecar. Então Jesus não tinha isso em seu corpo, em sua vida, porque ele não tinha vontade de pecar. Tá? Por exemplo, Romanos 7:5 diz assim: pois quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, as paixões dos pecados, instigadas pela própria lei, agia livremente em nosso corpo de maneira que dávamos fruto para a morte, que é o salário do pecado é a morte. Pois bem, esse texto é bem claro em dizer sobre a natureza pecaminosa que dominava. Quero dar um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês. O texto também abaixo, vamos ler, vai falar também isso. Quando você está andando e vê um gramado, e naquele gramado tem uma plaquinha assim, não pise. Só que surge a vontade de pisar. Você quer pisar só porque está escrito não pise. Então, esse é o desejo de pecar, de executar o mal. Isso é natureza pecaminosa. As vontades de executar o errado, de fazer o pecado. Tá? De tudo aquilo, de você conhecer o errado, de conhecer o pecado. Nós lemos Tiago 1,13. Deus não pode ser tentado pelo mal, porque Ele não deseja o mal, Ele não conhece o mal. Deus, Ele é bom. Romanos 8,3 diz assim: porquanto aquilo que a lei foi incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do ser humano, pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Ele tomou sobre si, ele era um homem justo, um homem sem pecado, mas ele se fez pecador porque ele tomou todos os pecados da humanidade para cravar na cruz. Ou seja, a natureza que dominava nós, pecaminosa, né? Todo o desejo de pecado que nos dominava, ele não tomou essa natureza, mas ele tomou o pecado, né? Ele tomou sobre o seu corpo, mesmo ele não pecando, e cravou na cruz. Estamos livres, estamos libertos. Hoje, podemos ser como Adão e Eva, sem desejar o mal, sem cobiçar o mal, como Deus nos criou, homens regenerados, mulheres regeneradas, nova criatura. E é isso que a cruz do Calvário nos faz pelo ato do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, essa é um pouco sobre a natureza pecaminosa. Então, ele assumiu toda a natureza humana e não assumiu a natureza pecaminosa. 1 Pedro 2:22, assim, ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Olha a declaração de Pedro, e Pedro não só faz essa, mas várias outras declarações, mas olha só, bem claro, ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano, nada foi encontrado errado na sua boca, né?
nada, nenhuma palavra ali de maldição, nenhuma palavra, né, de prejudicar alguém, ou a intenção de ofender alguém foi encontrada na sua boca. Tá? Vou entrar num tópico aqui, ó, perfeito nas palavras. Nem tolo algum se achou em sua boca. Algumas versões, em vez de mencionar engano, traz como tolo. Né? Tolo pode ser traduzido por falsidade ou por engano. Falar com a intenção de prejudicar ou ludibriar alguém, isso jamais saiu da boca de Jesus, que falava sempre a verdade. Ele sempre trazia a verdade. João 8,40. Tá? Esse pecado ligado à fala remete-nos a 2 dos 10 mandamentos. Quais são? Usar o nome de Deus em vão e dar falso testemunho. Jesus não errou nenhum dos mandamentos e nenhum desses 2. No pecado da fala. E do pecado da fala tem 2 dos 10, que é tomar o nome de Deus em vão e falar falsamente. Ele não achou nenhum engano em sua boca. Tá? Como Pedro declara. Acusações contra Jesus no seu julgamento sempre se mostraram falsas. Teve várias acusações. Ele falou isso, ele falou aquilo. Né? Sempre acusações falsas acusando ele, que não prevaleceram. João, capítulo 8, 46. Olha o que o Senhor Jesus faz e falou. Quem de vós pode me condenar por algum pecado? E se eu estou dizendo a verdade, porque vós não credes em mim. Jesus, ele, no meio ali da multidão, no meio de todos os religiosos, que queria levantar a acusação contra ele, e então ele fala, quem vós pode me condenar de alguma coisa? Então me condena. Me condena então de algum pecado, vai, me condena. Ninguém pôde falar nada, ninguém pôde acusar ele de nada, porque não tinha. Ele mesmo se colocou e foi, então me condena então se eu pequei. Me condena então por alguma coisa que eu falei. Me condena então sobre algum pecado. Houve silêncio. Ninguém pôde falar nada, porque ele não tem e não tinha, tá? Perfeito na santidade, o qual não cometeu pecado. A carta aos Hebreus confirma que Jesus foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Leia depois lá, tá bom? O próprio Judas Iscariotes reconheceu esta santidade ao confessar. Mateus 27, versículo 4, Judas diz, pequei traindo sangue inocente. Então ele reconheceu que Jesus era inocente. Ele reconhece quando ele vai lá jogar as moedas novamente ao templo, aos pés dos religiosos. Então o próprio Judas que o traiu reconheceu que Jesus ele era inocente e não tinha nada que o acusar. O ladrão na cruz disse ao outro sobre o Senhor Jesus, que está em Lucas 23, 41, mas este nenhum mal fez. Mais um reconhecendo que Jesus não tinha nada para ser acusado. E o famoso Pilatos e a sua famosa frase acerca de Jesus, que está em João 18, 38. Eu não acho nele crime algum. Crime algum. Ele não só achou nenhum engano na sua boca, mas nenhum crime ele cometeu governamental. Né? Até ali os governadores não achou nenhum crime para poder acusar e o matar. Enfim, diversas pessoas, em variados contextos, afirmam a santidade do Senhor Jesus Cristo, mesmo não sendo convertido a Ele. Judas, mesmo naquele momento ali, né, no seu coração não convertido, Pilatos não convertido, aquele homem que estava sendo convertido no momento daquela cruz, afirma a santidade do Senhor Jesus e toda a sua inocência dessas acusações. Perfeições nas reações. 1 Pedro 2, 23 diz assim, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaça, mas se entregava àquele que julga retamente, ou seja, a Deus. Então veja que quando ele era insultado, ele não revidava com outros
insultos, como nós estamos discutindo, alguém te ofende e você quer ofender também. Ambos os dois estão errados. Jesus nem nisso pecou. Quando ele era insultado, quando era maltratado, né, quando fazia ameaça contra ele, ele não revidava, né, ele não foi entregue a nenhuma dessas coisas, dessas tentações para errar ou pecar. Jesus, ele foi perfeitamente, irmãos, foi perfeitamente, tá? Certamente Pedro está relatando algo que ele mesmo viu. Pedro viu, Pedro foi testemunho ocular. Os discípulos devem ter se surpreendido com as reações pacíficas e misericórdia de seu mestre. Quando Pedro corta a orelha do soldado, Jesus vai ali, mansimmente, paz. Não, Pedro, não é assim. E faz um milagre. Aquele que está o prendendo, se fosse outro homem, está me prendendo, quer me levar à condenação, arranca a orelha não, arranca a cabeça logo, se fosse um outro ser humano. Mas não. Olha para você ver como Jesus não pecou nenhuma dessas ações ou atitudes, né, nesses momentos de sua vida e manifestação aqui na terra. Então, não há nenhum pecado a achar em Jesus. Pedro fala de Jesus como um cordeiro sem defeito e sem mácula, 1 Pedro 19. Se Jesus tivesse pecado, ele não seria o cordeiro sem mancha, tá? Imaculado. Não seria o sacrifício perfeito e eterno. Jesus foi o sacrifício perfeito, por isso não tem mais sacrifício hoje e eternamente. Não seria digno de tomar o livro, de desatar os 7 selos, não teria sentado à destra do Pai se Jesus tivesse pecado, nada disso ia acontecer. Porém, como ele não teve pecado, tudo isso aconteceu. Ele é o cordeiro sem mancha, sem mácula. Ele é o sacrifício perfeito e eterno. Ele é o único que João viu que foi digno de desatar os 7 selos, né, e abrir aquele livro. E ele é o único que está sentado à destra do Pai. Pedro declara diretamente isso em sua epístola, 1 Pedro 2, 22, já lembro, vamos ler novamente. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando Jesus morreu, foi um injusto, ou justo pelo injusto, para nos conduzir a Deus. Pedro, em sua primeira epístola 3, 18, fala isso. O justo pelos injustos. Jesus ele foi justo, mas se sacrificou pelos pecadores e os injustos. Amém? E João também, na primeira epístola, chama Jesus Cristo o justo. Ele diz que nele não existe pecado. Primeira epístola de João 3, 5. Se não me engano, acho que lemos lá em cima. Lá. Assim, com tudo isso, é difícil negar a impecabilidade de Jesus. Então, era impossível de ele pecar. Era impossível. Tá? Porque ele tem a sua natureza divina, ele era Deus, Deus não deseja o pecado, Deus não deseja o mal, Deus não cobiça o pecado em executar o pecado, não existe natureza pecaminosa em Deus, e assim como o Senhor Jesus, ele é Deus, não existe nele. O autor aos Hebreus 4,15 já diz aqui, vou repetir, pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. De todas as formas que imaginamos, como eu trouxe aqui, tá? Todo aquele momento da ocasião que ele foi tentado em revidar, né, em dar o troco, mas ele não achou nenhum pecado, não foi cedido a nenhum momento, tá bom? Como está escrito aqui em Hebreus 4,15, Jesus viveu a vida de amor consistente e incondicional ao Pai. Tá? Adão e Eva, Israel e todos nós deveríamos ter vivido, porque nascemos sem pecado, porém, muitas vezes queremos o mal e queremos o pecado. Porém, Adão e Eva, Israel e nós devemos ter vivido isso, uma vida sem pecado, uma vida em santidade, como o Senhor Jesus mostrou que era possível isso nesse corpo. Ele não merecia o castigo de Deus, pois jamais foi desobediente, porque o castigo de Deus vem sobre os desobedientes, mas ele tomou sobre si o castigo
estava sobre ele que nos traz a paz, né? Todo o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, para que nós pudéssemos ter paz. Hebreus 5:8 diz assim: mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. Se ele aprendeu a obedecer, olha só essa questão. Se ele aprendeu a obedecer, então ele deixou de ser desobediente, porque quando eu aprendo a obedecer e a obediência, quer dizer que eu estou deixando de ser desobediente. Então foi isso no caso de Jesus? Não. Como eu disse, a resposta sempre será não. Tá? A esse questionamento. Então, como Jesus, então, ele aprendeu, o texto está dizendo que ele aprendeu a obedecer. Ele aprendeu a obedecer nas suas limitações de homem, nas suas limitações de humano. Ele teve que aprender a praticar toda a justiça de Deus que estava para ser cumprida. Ele falou por exemplo, ele falou para o João Batista que era necessário cumprir a justiça de Deus para ser batizado. Jesus não necessitava ser batizado, mas ele falou, deixa isso de lado, vamos cumprir toda a justiça de Deus, porque é necessário cumprir a justiça de Deus. Então, ele estava como um homem aprendendo a obedecer para cumprir toda a vontade do Pai e justiça que deveria ser aplicada. Como, por exemplo, o juízo de Deus sobre todo o pecado. Tinha que ser aplicado porque Deus era justo. O pecado tem que ser cobrado. E foi cobrado o quê? No teu filho, que o teu filho se colocou no lugar nosso. Amém? Ele também diz na agonia no Getsemane, se for possível, paz de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Aprendendo na obediência a cumprir a vontade do Pai, tá? Como homem falou, se for possível, paz de mim, mas não seja a minha vontade, seja a tua vontade. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Não que Deus precisava obedecer, como ele era Deus, mas ele aprendeu no sofrimento a obedecer a tudo a justiça de Deus. Cristo obedeceu a Deus em nosso lugar. E como nosso representante, obedecendo dessa forma o sucesso, onde Adão falhou, onde Israel falhou, e onde eu e você falhamos, ele obedeceu em nosso lugar. Por exemplo, Romanos 5:18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação traz vida a todos os homens. 19. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, quer dizer, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então, pela obediência dele, a justiça de Deus, fomos feitos justos juntamente com ele, fomos justificados por meio dele. Em Romanos 5, do verso 12 ao 21, Jesus é considerado como o segundo Adão. Então vai ter um paralelo entre o primeiro Adão, que desobedeceu, e o segundo Adão, que é o Senhor Jesus, que obedeceu. Então Jesus não teve nenhuma desobediência. Jesus obedeceu em tudo que estava para ser aplicado como homem. Tá? Pois bem, voltando a Tiago 1,13, o tempo já se foram, né? O pessoal da mídia ali coloca ali, Faraó, libera o povo. Mereceu um like isso aí, irmão, em nome do Senhor Jesus. Deixa o teu like, se inscreva no canal nosso, nos ajuda a crescer, nos ajuda a compartilhar esse evangelho, essa palavra, tá? Para que todos cheguem a essas declarações e tenham todas essas dúvidas que muitas vezes a humanidade tem. Amém? Segundo a palavra de Deus. Tá? Não vai dar tempo de explicar esse Tiago 1,13. Eu prometi, mas eu sou ser humano e eu falhei nisso. Amém? Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal. Se ele não poderia ser tentado, então a sua tentação no deserto não foi real? Se Jesus não pode, se Jesus é Deus e não pode ser tentado como Deus, então a sua tentação no deserto não foi verdadeira? Acompanha nós na próxima videoaula. Vou deixar essa explicação na próxima videoaula para você estar nos acompanhando, deixar você curioso. Amém? Se você está vendo essa videoaula atrasada, você pode pular já para a próxima vídeo. Agora, se você está vendo, acompanhando nós em tempo real, você vai ter que esperar mais uma semana para essa videoaula, essas declarações ir ao ar em nossa videoaula. Amém?
Continue nos acompanhando, irmãos, continue nos ajudando para esse canal crescer, para alcançarmos mais vida para o glória do Senhor. Que Deus possa te abençoar, que a graça e a misericórdia infinita que dura para todo sempre seja plenamente na minha vida e na sua vida. E eu despeço vocês na paz do Senhor Jesus. Tchau e até a próxima.